Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais uma vez para poder continuar no projeto, no desafio, na bênção de ler a Bíblia completa por durante um ano. É uma maravilha ter o acesso aqui a esse livro maravilhoso que Deus nos deixou para poder cada dia mais entender tudo aquilo que Ele espera de nós, tudo aquilo que nós devemos fazer para estar mais próximo, mais íntimo do Senhor. Hoje nós vamos dar início aqui a um novo livro da Bíblia, inclusive a Bíblia ela é dividida em partes, né? E hoje nós vamos iniciar aqui uma nova divisão, vamos assim dizer também. Além de iniciarmos um novo livro, vamos iniciar uma nova divisão da Bíblia. Nós vamos iniciar com os livros proféticos, livros que vários profetas deixaram aí de conhecimento para que a gente possa cada vez mais se aprofundar na palavra de Deus. Eu até separei aqui algumas explicações que a própria Bíblia aqui que eu utilizo, que é essa Bíblia sagrada aqui, a edição pastoral, uma Bíblia bem famosa aí, a própria Bíblia traz para a gente aqui a explicação sobre o que se trata. Eu vou ler aqui algumas partes, não vou ler completo, porque o texto ele é bem extenso, mas algumas partes aqui que eu achei interessante. Primeiramente, a gente se pergunta, né? Por muitas vezes surge a dúvida na nossa cabeça: o que é um profeta? A palavra de Deus vem nos ensinar. Olha para você ver. Portanto, profeta é aquele que se inspira na ação libertadora do Deus do Êxodo e, a partir daí, analisa a situação presente e mostra o projeto de Deus para o futuro do seu povo. Então, o profeta é aquele que está ali intimamente conectado com Deus e que vai trabalhar tanto em palavras quanto em ações na ação libertadora de Jesus, mostrar o caminho das pessoas. É como se fosse tipo assim, cara, não vai por esse caminho não, vem por esse daqui, ó, vem por esse daqui, porque isso aqui vai te trazer a liberdade, e a liberdade está em Deus. Esse é um desafio de um profeta. E é interessante porque nós vamos dar início aqui nos livros proféticos, mas nós vamos ler vários e vários profetas. Até destaquei aqui que diz o seguinte: a mais tradicional e comum é a divisão em profetas maiores e profetas menores. Não porque uns sejam mais importantes que outros, mas simplesmente pela extensão de seus escritos. Então nós vemos que além de ter a divisão aqui dos livros proféticos, nós temos a divisão dos profetas maiores e menores. E não significa que é por questão de grandeza, um é maior ou menor do que o outro, mas é porque os livros podem ser maiores ou menores que os outros. E quais são os profetas maiores? São 4. Isaías, que é hoje que nós vamos dar início aqui com a leitura, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os menores são 13. Baruque, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Asgeu, Zacarias e Malaquias. Esses são todos os profetas. E aqui, hoje nós vamos dar início no primeiro profeta, que nós vamos dar início no livro de Isaías. Nós vamos ler hoje do capítulo 1 até o capítulo 5 do livro de Isaías, beleza? Então já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a leitura do livro de Isaías. Capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém, no tempo de Osias, Joatão e Ezequias, reis de Judá. Escutem, céus, ouça, ó terra. Javé é quem fala. Eu criei e eduquei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário, e o burro a cocheira do seu dono. Mas Israel não conhece nada, o meu povo não entende. Ai de vocês, nação pecadora, povo carregado de crimes, raça de perversos, filhos renegados. Vocês abandonaram Javé, desprezaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Se vocês continuam na rebelião, em que parte ainda pode levar pancadas? A cabeça é uma chaga só, o coração está enfermo. Da sola dos pés até o alto da cabeça, nada está sadio. Contusões, ferimentos, chagas vivas, não espremidas nem atadas, nem aliviadas com pomada. O país de vocês está devastado, as cidades incendiadas, as terras são devoradas
por estrangeiros, bem diante dos olhos de vocês. É a desolação como devastação de estrangeiros. Sião, a capital, ficou isolada como rancho numa vinha, como choça em meio à plantação de pepinos, como cidade cercada pelo inimigo. Se Javé dos exércitos não nos tivesse deixado um resto, seríamos como Sodoma, ficaríamos parecido com Gomorra. Escutem a palavra de Javé, chefes de Sodoma. Preste atenção ao ensinamento do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Que me interessa a quantidade de seus sacrifícios? Diz Javé. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos. Não gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. Quando vocês veem a minha presença e pisam meus átrios, quem exige algo da mão de vocês? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias. Não suporto injustiça junto com a solenidade. Eu detesto suas luas novas e solenidades. Para mim se tornaram um peso que eu não suporto mais. Quando vocês erguem para mim as mãos, eu desvio o meu olhar. Ainda que multipliquem as orações, eu não escutarei. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal. Olha para você ver que interessante. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal. Como se Deus estivesse aqui fazendo um apelo para que nós, seres humanos, obviamente esse texto se trata aqui, principalmente, posso estar enganado, vale a ressalva aqui, se eu não me engano, Isaías está deixando esse livro aqui, acho que para a cidade de Jerusalém. Talvez eu esteja enganado, tá? Mas é como se ele estivesse fazendo um apelo para pessoas daquela época. Mas se refletirmos um pouco mais, a palavra de Deus ela é uma palavra atemporal. Então muitas coisas aqui que foram ditas para pessoas de lá de muitos anos e muitos anos atrás, lá da antiguidade, por que não, se é um livro atemporal, por que não pode nos estar falando também nos dias atuais? E quando eu li essa passagem, esse versículo aqui, ó, lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam, parem de fazer o mal. É como se fosse um apelo ali para que nós acordássemos do sono mortal do pecado que estamos vivendo e começássemos a viver a vida que Deus quer para a gente. É como se fosse um apelo para, chega de praticar coisas ruins, chega de pecado, chega de mazelas, chega de coisas que não vai levar a lugar nenhum. Parem de fazer o mal. É um apelo que Deus está deixando para nós nos dias de hoje. Imagina como Deus deve ficar triste todas as vezes que ele vê nós pecando, todas as vezes que cometemos maldades, que vamos contra as leis dele. Cara, deve ser uma tristeza profunda, porque praticamos isso todos os momentos, todos os instantes. Imagina a tristeza que deve estar no coração do Senhor. Então é por isso que esse apelo tem que estar no nosso coração. Parar de fazer o mal, parar de plantar as coisas ruins, parar de pecar, parar de cometer injustiça. Esse deve ser aquilo que nós devemos seguir. Parar de fazer o mal. E, obviamente, amar a Deus sobre todas as coisas. A partir do momento que amamos a Deus sobre todas as coisas, o mal não pode caber na nossa vida. O mal não é bem-vindo na nossa vida quando amamos a Deus verdadeiramente. Então vamos colocar isso em prática todos os dias. Aprendam a fazer o bem, busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defenda a causa da viúva. Então venha e discutiremos, diz Javé. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o escarlate, ficarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os frutos da terra. Mas se vocês recusam e se revoltam, serão devorados pela espada. Assim fala a boca de Javé. Como se transformou em prostituta a cidade fiel? Antes era cheia de direito e nela morava a justiça. Agora está cheia de criminosos. A sua prata se tornou lixo, o seu vinho ficou aguado. Os seus chefes são bandidos, cúmplices de ladrões. Todos eles gostam de suborno, correm atrás de presentes,
não fazem justiça ao órfão, e a causa da viúva nem chega até eles. Pois bem, ai de vocês, oráculo do Senhor Javé dos Exércitos, o poderoso de Israel, eu me vingarei dos meus inimigos e pedirei satisfação aos meus adversários. Voltarei a minha mão contra você para limpá-la da sujeira com soda e tirar as impurezas, e tirar a impureza. Darei a você juízes como os de antes e conselheiros como os de antigamente. Então você se chamará cidade da justiça, cidade fiel. Sião será resgatada com o direito e os repatriados com a justiça. A ruína virá tanto para os rebeldes como para os pecadores. Os que abandonam Javé perecerão. Vocês se envergonharão por causa das árvores sagradas que tanto apreciavam. Terão remorso por causa dos jardins de que vocês tanto gostavam. Vocês ficarão como o carvalho de folhas secas, como o jardim sem água. O valente se tornará como estopa e sua obra como faísca. Os dois juntos queimarão e não haverá quem os apague. Eu trouxe aqui a explicação sobre essa passagem que nós lemos. Ela diz o seguinte: na cidade de Jerusalém impera a injustiça, porque os chefes se corromperam, tornando-se inimigo dos oprimidos e, portanto, do próprio Deus. O profeta vê que a justiça voltará à cidade somente quando os chefes corruptos forem substituídos por governantes e juízes como os de antigamente. Então nós vemos aqui que na cidade de Jerusalém, vários chefes ali do povo, né, chefes governantes que governavam ali o povo, foram corrompidos e corromperam-se até mesmo contra Deus. E agora, para trazer a justiça novamente, né, o retorno da justiça, nós precisamos aqui de novos governantes na história que governam segundo as vontades de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Eu destaquei aqui também o versículo 28, que eu achei bem interessante, agora trazendo mais para o contexto atual, que é o seguinte: a ruína virá tanto para os rebeldes como para os pecadores. Os que abandonam Javé perecerão. Então, pare e pensa bem. Você quer viver uma vida de ruína? Uma vida onde as coisas não dão certo? Onde as coisas não caminham para frente? Cara, se você quer viver uma vida assim, viva uma vida em pecado. Viva a vida cometendo vários e vários pecados sem pensar no dia de amanhã, sem se arrepender verdadeiramente, sem amar a Deus verdadeiramente. Os que abandonam Javé perecerão. Então não é a palavra que está saindo da minha boca, é a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você quer viver junto com o amor de Deus. Então se arrependa, pare de viver as maldades, pare de viver as coisas ruins, pois a ruína está para bater na nossa porta. E, cara, vou ser bem sincero, não vai ser bonito não. Quando a ruína bater na nossa porta, vários vão buscar a Deus e não encontrarão mais. Então vamos procurar a Deus enquanto é tempo, pois o dia de amanhã só pertence a Ele. Então procure Deus hoje, se arrependa hoje, vamos voltar para os braços de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, buscar Ele incessantemente hoje. Não deixe para amanhã que pode ser tarde, pode não dar tempo mais. Capítulo 2. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. No final dos tempos, o monte do templo de Javé estará firmemente plantado no mais alto dos montes, e será mais alto que as colinas. Para lá correrão todas as nações, para lá irão muitos povos, dizendo: venham, vamos subir a montanha de Javé, vamos ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e possamos caminhar em suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Javé. Então ele julgará as nações e será o árbitro de povos numerosos. De suas espadas eles fabricarão enxadas, e de suas lanças farão foices. Nenhuma nação pegará em armas contra a outra, e ninguém mais vai se treinar para a guerra. Venha, casa de Jacó, vamos caminhar à luz de Javé. Rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, pois eles estão cheios de adivinhos orientais, de feiticeiros como os filisteus, e fizeram aliança com estrangeiros. Seu país está cheio de ouro e prata, seus tesouros não têm fim, seu país está cheio de cavalos, seus carros de guerras não têm conta. Seu país está cheio de ídolos, eles adoram a obra de suas próprias mãos, aquilo que seus próprios dedos fabricaram. Por isso, o homem será dobrado e o mortal será rebaixado,
pois tu não os perdoarás. Fuja para os rochedos e esconda-se no pó, diante do terror de Javé e do esplendor de sua majestade. Os olhos orgulhosos serão abaixados, a arrogância humana será humilhada. Nesse dia, somente Javé será exaltado, pois haverá um dia de Javé dos exércitos contra todo orgulhoso e arrogante, contra todo aquele que se eleva e se engrandece, contra todos os altos cedros do Líbano, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os altos montes, contra todas as colinas elevadas, contra todas as torres altas, contra todas as muralhas invencíveis, contra todos os navios de Tarsis, contra todos os barcos de luxo. O orgulho do homem será abatido, a arrogância humana será humilhada. Nesse dia, somente Javé será exaltado. Os ídolos desaparecerão completamente. Escondam-se nas grutas de rochedos e nas fendas da terra, diante do terror de Javé e do esplendor de sua majestade. Quando ele se levantar para aterrorizar a terra, nesse dia o homem atirará aos ratos e morcegos seus ídolos de prata e ouro que fez para adorar, e se esconderá nos buracos de rochedos e nas fendas de penhascos, diante do terror de Javé e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Deixem de confiar no homem, que tem fôlego no seu nariz, o que é que ele pode valer? Trazendo aqui mais uma vez a explicação sobre essa passagem que a Bíblia traz para a gente, olha para você ver. Isaías denuncia a autossuficiência humana como raiz da idolatria. Para sustentar-se como um absoluto, o homem vai criando falsos deuses, absolutiza uma economia de abundância, fundada na riqueza, absolutiza uma política de opressão, fundada no poder militar, absolutiza um sistema de ideias, magias, que cimenta e dá coesão à exploração econômica e à opressão política. Desse modo, o homem se aliena, tornando-se caricatura da divindade. No confronto com Deus, o único absoluto, toda a autossuficiência humana é desmascarada e cai por terra, porque é uma falsidade. Até trazendo aqui o versículo 12 e o 17 novamente, olha para você ver que é justamente isso que a explicação trouxe para a gente. Pois haverá um dia de Javé dos exércitos contra todo orgulhoso e arrogante, contra todo aquele que se eleva e se engrandece. O orgulho do homem será abatido, a arrogância humana será humilhada. Nesse dia, somente Javé será exaltado. Então aqui há um combate contra a autossuficiência do ser humano, pois todas as vezes que queremos ser autossuficientes sem contar com Deus para nada, nós caminhamos para o pecado, nós caminhamos para o buraco. Prova clara disso, Adão e Eva. Todas as vezes que o orgulho, que a arrogância subiu pela cabeça, achar que ele era até maior do que Deus, caímos no pecado. E olha para você ver o que vivemos hoje. Então, repare para você ver, todos aqueles que se colocam como autossuficientes, que não precisam de Deus para nada, tendem a caminhar para o caminho do mal, para o caminho do pecado, para o caminho do erro. Então, a importância de saber é que você não é autossuficiente, você tem um Deus que te criou e que te deu vida. Não estou dizendo aqui que você não é importante. Pelo contrário, Deus te considerou tão importante que soprou nas suas narinas o sopro da vida. Porém, nós temos que entender que Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Nós não somos o centro do universo. A Terra não gira ao nosso redor, o universo não gira ao nosso redor. Pelo contrário, nós temos um Deus que veio e colocou o sopro nas nossas vidas e agora nós devemos glorificar e amar a Ele verdadeiramente. Então, entendemos que nós somos que nós somos criaturas e que existe um Criador que cuida de todos nós. Então vamos louvar, pois somente Deus é absoluto. Nenhum ser humano pode ser maior do que Deus. Pode pegar o mais gênio, o mais rico, o que talvez tenha mais poder ali nas mãos, esse homem nunca valerá, nunca. Não chegará nem um milésimo do poder e da grandiosidade de Deus, da imensidão, da perfeição de Deus. Então confiemos mais em Deus e menos nos homens, menos em si, menos na autossuficiência. Confie em Deus. Confie em Deus e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos agora para o capítulo 3. Vejam, o Senhor Javé dos exércitos tira de Jerusalém e de Judá
tudo e qualquer sustentação, toda reserva de pão e provisão de água. Tirou o valente e o guerreiro, tirou o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o comandante e o notável, o conselheiro, o mago e o perito nos encantamentos. Colocarei adolescentes como chefes de vocês e meninos para governá-los. O povo usará violência um contra outro, indivíduo contra indivíduo. O jovem se revoltará contra o ancião e o plebeu contra o nobre. Um indivíduo pegará seu irmão na casa do próprio pai e dirá: pelo menos um manto você tem. Seja nosso chefe. Tome conta dessa ruína. Nesse dia, ele se levantará para dizer: não sou médico. Na minha casa falta pão e roupa. Não me ponham como chefe do povo. Jerusalém está desmoronando e Judá desmonta, pois o que eles dizem e fazem a Javé não passa de insulto à sua majestade. A expressão do rosto os condena como Sodoma. Eles fazem propaganda do seu pecado e nem sequer o escondem. Desgraçados, preparam mal para si mesmos. Feliz o justo, porque tudo lhe correrá bem. Comerá o fruto de suas ações. Ai do injusto, porque tudo lhe correrá mal. Será tratado como suas ações o merecem. Então nós vemos aqui dois tipos de pessoa, o justo e o injusto. O justo, como a própria palavra diz, comerá o fruto de suas ações. Tudo lhe correrá bem. Então aquele que coloca a justiça que vem de Deus, cara, sua vida vai ser cheia de bênçãos. Sua vida vai ser cheia de maravilhas, cheia de alegria. Não estou dizendo que não vai ter dificuldades e momentos onde a alegria, onde nós estaremos assim, estampado com um sorriso no rosto. Mas mesmo ali, talvez um pouquinho, não, como é que eu posso dizer? Não sei se a palavra desânimo aqui se encaixaria. Mas vamos se dizer que um pouquinho na dúvida. Mesmo nesses momentos, pode ter certeza que Deus vai estar ali presente na sua vida. E mesmo na dúvida, você estará feliz. Às vezes pode estar saindo lágrimas dos seus olhos, mas você estará feliz porque você tem Deus. Às vezes você pode estar no luto porque perdeu alguém, mas você estará feliz porque Deus está com você. Às vezes você pode estar inquieto porque perdeu o trabalho, porque não foi promovido para aquela vaga que era a sua oportunidade, mas pode ter certeza que você estará alegre porque você está com Deus. Você está buscando a justiça em Deus. Feliz o justo porque tudo lhe correrá bem. Então, às vezes você esteja na dúvida do que é aquilo que vai acontecer daqui para frente, mas você estará feliz porque Deus está com você. Deus está resolvendo tudo. E também tem um injusto. Ai do injusto, porque tudo lhe correrá mal. Será tratado com suas, será tratado como suas ações o merecem. Preciso falar do injusto? A própria palavra diz: infelizmente, vai caminhar para a ruína, vai colher tudo de mal aquilo que ele plantou. Qual lado você quer ficar? Do justo ou do injusto? Eis a questão. Eis aquilo que você vai escolher. Meu povo é oprimido por crianças e governado por mulheres. Povo meu, seus dirigentes os desnorteiam, invertem a direção do seu caminho. Javé, levanta-se para julgar, fique em pé para dar a sentença do seu povo, ao seu povo. Javé está vindo para fazer um julgamento contra os anciãos e contra os chefes do seu povo. Vocês devoraram a vinha e tudo o que foi roubado dos pobres está na casa de vocês. Que direito têm vocês de oprimir o meu povo e de esmagar a face dos pobres? Oráculo do Senhor, Javé dos exércitos. Diz Javé, por causa do orgulho das mulheres de Jerusalém, que andam de cabeça erguida e olhos cobiçosos, que vão pisando miúdo, tilintando os anéis do tornozelo. O Senhor cobrirá de sarna a cabeça das mulheres de Jerusalém. Javé desnudará a fronte delas. Nesse dia, Javé arrancará delas os enfeites, anéis de tornozelo, testeiras e lunetas, brincos, braceletes e véus, grinaldas, correntinhas de pé
e cintos, caixinhas de perfume e broches, anéis e pingentes para o nariz, vestidos de gala e mantas, chales, bolsas, espelhos, túnicas, chapéus e mantilhas. E então, no lugar do perfume, haverá podridão, no lugar do cinto estará uma corda, no lugar das tranças, uma cabeça raspada, pano de saco em vez de roupas luxuosas e marca de ferro em brasa em vez de beleza. Seus homens vão tombar, mortos pela espada. Seus valentes todos morrerão em combate. Vão levantar-se lamentos e gemidos em suas portas, e você, desabitada, se assentará no pó. Capítulo 4. Nesse dia, 7 mulheres agarrarão um só homem, dizendo: Nós mesmas nos sustentaremos, nós mesmas compraremos nossas roupas. De você só queremos o seu nome. Tira-nos dessa situação vergonhosa. Nesse dia, o que Javé fizer brotar será honra e glória, fruto da terra, motivo de orgulho e esplendor, para os sobreviventes de Israel. Aqueles que tiverem ficado em Sião e os sobreviventes de Jerusalém serão chamados santos, todos os que estiverem marcados para permanecerem vivos em Jerusalém. Quando Javé tiver lavado a sujeira das mulheres de Sião e limpado o sangue que foi derramado dentro de Jerusalém, com vento justiceiro e sopro abrasador, então Javé criará em toda a área do monte Sião e sobre toda a assembléia do povo uma nuvem de dia como fumaça brilhante, e à noite um fogo chamejante, pois a glória de Javé será semelhante a uma cobertura sobre todas as coisas, será uma tenda a proteger contra o calor do dia, um abrigo para a gente se esconder dos temporais e chuva e da chuva. Então nós vemos aqui que Deus é a proteção contra os perigos. Não importa se vem uma chuva para derrubar a nossa estrutura ou se vem um calor, se vem algo assim muito quente para nos desnutrir. Não importa se está fazendo frio, se está fazendo calor. Deus está na nossa frente nos protegendo. Deus é a nossa proteção contra todo o perigo. Então confie em Deus. Deus te protege de todos os males, de todas as coisas ruins. Confie nele. Capítulo 5. Cantarei em nome do meu amigo um canto de amor para a sua vinha. O meu amigo possuía uma vinha em fértil colina. Capinou a terra, tirou as pedras e plantou nela videiras de uvas vermelhas. No meio construiu uma guarita e fez um tanque de pisar uvas. Esperava que produzisse uvas boas, mas ela produziu uvas azedas. E agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, eu lhes peço, julguem entre mim e a minha vinha. O que mais eu deveria ter feito pela minha vinha que não fiz? Porque esperei que desse uvas boas e ela me deu uvas azedas? Pois agora vou dizer-lhes o que farei com minha vinha. Vou arrancar a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisada. Vou fazer dela um matagal. Ficará sem poder e sem capinar. Só mato e espinhos crescerão nela, e as próximas nuvens eu mandarei que não chovam sobre ela. A vinha de Javé dos exércitos é a casa de Israel, e sua plantação preferida são os homens de Judá. Eu esperava deles o direito e produziram injustiça. Esperava justiça e aí estão gritos de desespero. Ai daqueles que juntam casa com casa e emendam campo a campo, até que não sobre mais espaço e sejam os únicos a habitarem no meio do país. Javé dos exércitos jurou no meu ouvido: suas muitas casas serão arrasadas, seus palácios luxuosos ficarão desabitados. Um alqueire de videiras dará apenas um barril, e 10 medidas de semente produzirão uma só. Então nós vemos aqui, né, uma certa maldição com aqueles que se acham-se poderosos. Ai daqueles que madrugam procurando bebidas fortes e se esquentam com o vinho até o anoitecer. Em seus banquetes eles têm harpas e liras, tambores e flautas, e vinho para suas bebedeiras. E ninguém presta atenção na atividade de Deus, e ninguém vê o que a mão dele faz. É por falta de conhecimento que o meu povo foi exilado. Seus nobres morrem de fome e seus plebeus ardem de sede. É por isso que a mansão dos mortos alarga sua garganta e abre sua boca desmedida. Para lá
descem seus nobres e sua pebre, o tumulto e a alegria da cidade. O ser humano será abatido, o homem será humilhado, os olhos dos soberbos serão abaixados. No julgamento, Javé dos exércitos será exaltado, o Deus Santo mostrará a sua santidade através da justiça. Então, no dia que Deus for nos julgar, ele, com seu esplendor, com a sua maravilha, com a sua magnitude, com a sua imensidão, será glorificado, será exaltado. O Deus Santo mostrará a sua santidade através da justiça. Então, através da justiça, ele sendo justo com aqueles que foram justos com ele e sendo justo também com aqueles que foram injustos com ele. Então, nesse dia, Deus será exaltado. Ele se... Cara, vai ser perfeito. Eu não tenho palavras para isso. Então, que no dia do julgamento, nós possamos estar do lado da justiça, do lado daqueles que irão fazer morada eterna com o Senhor. Isso é o que nós devemos privilegiar na nossa vida mais do que tudo. Nada desse mundo vale se não buscarmos a Deus todos os dias, se não buscarmos viver a justiça que Deus quer que vivamos aqui nessa terra todos os dias. Então, vamos amar a Deus acima de todas as coisas, sempre, 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 sempre. Os cordeiros vão pastar em seus pastos e os cabritos comerão o resto dos pastos que os cevados devastaram. Ai dos que arrastam a culpa com cordas de boi, e o pecado com tirantes de uma carroça, e dizem que ele ande depressa e faça logo a sua obra, para que a gente possa ver, apareça e se realize o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que dizem que o mal é bem e o bem é mal, os que transformam as trevas em luz e a luz em trevas. Dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes diante de si mesmos. Então, ai daqueles que se acham autossuficientes. Só a moto passar aqui. Ai daqueles... Acho que agora foi. Ai daqueles que se acham sábios pelas suas próprias ideias, pelas suas próprias especulações. Sabemos que aqueles que se acham autossuficientes, que se consideram sábios, os mais inteligentes, aqueles que têm ali, se exaltam acima de todos os outros, ai daqueles, é a palavra do Senhor, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes diante de si mesmo. Então, antes de se achar o superior, se orgulhar de ser mais inteligente do que qualquer outro, não se esqueça que a humildade é um valor que nós devemos ter, é um valor que nós devemos buscar, se humilhar, ser humildes diante dos pés do nosso Senhor. Pois a sabedoria, a inteligência verdadeira vem dos céus. Então, mais do que buscar ser um homem, ser uma mulher inteligente nesse mundo, vamos buscar a sabedoria que vem do céu. É a sabedoria, a inteligência que vem do céu que vai nos aproximar cada vez mais de Cristo. E assim sim, E assim sim, nós seremos verdadeiramente sábios, verdadeiramente inteligentes. Ai dos que são fortes para beber vinho e valentes para misturar bebidas, dos que absolvem o injusto a troco do suborno e negam fazer a justiça ao justo. Por isso, como a chama devora a palha e o capim seco se incendeia e se consome, assim a raiz dessa gente apodrecerá e seus brotos voarão como poeira, pois eles rejeitaram a lei de Javé dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira de Javé se inflamou contra o seu povo, e ele estendeu a mão para castigá-lo. As montanhas tremeram e seus cadáveres estão pelas ruas como lixo. Apesar de tudo isso, a ira dele não se acalmou e sua mão continua estendida. Javé dará um sinal para um povo distante, assobiará para ele do extremo da terra. Vejam, esse povo chega veloz e ligeiro. No meio dele ninguém se cansa, ninguém tropeça, ninguém tem sono, ninguém cochila. Ninguém desaperta o cinturão, ninguém desamarra a correia das sandálias. Suas flechas estão afiadas e todos os arcos bem esticados. Os cascos de seus cavalos
parecem de pedra, e as rodas de seus carros são como furacão. Seu rugido é como o da leoa, ruge como o leão novo, ruge enquanto agarra a sua presa, segura e ninguém a toma dele. Nesse dia ele vai rugir contra Judá, contra o barulho das ondas do mar. Olhe para a terra, tudo é escuridão e angústia, a luz se transformou em trevas por causa das nuvens. Então assim nós finalizamos com a leitura do dia de hoje, e algo que a gente prevaleceu bastante aqui é ser humilde, não achar que o mundo gira ali ao seu redor, entender que nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus em nossa vida. Nunca se esqueça disso, tá bom? Um beijo, um abraço para você, até amanhã. Até mais, tchau, tchau.